Olá, eu sou a Bianca Rocha. Eu, Claudinei Carvalho. Vamos começar mais um episódio da nova temporada do Pod nos Trilhos. O videocast da revista ferroviária com patrocínio da Comexport. Nosso convidado hoje tem em mãos uma carteira bilionária de projetos ferroviários. Eles estão reunidos no programa SP Trilhos, que acabou de ser lançado pelo governo de São Paulo. São projetos de trens regionais, expansões e concessões de linhas de metrô e metropolitanas no estado. Foi na sua gestão que o trem Intercidade São Paulo-Campinas virou realidade. O projeto que emerge agora é a concessão das linhas 11, 12 e 13 dos trens metropolitanos. Quem está à frente deste e outros projetos é Rafael Benini, o secretário de Parcerias e Investimentos de São Paulo. Ele não é exatamente um estreante na área. Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, trabalhou na Artesp de 2013 a 2019, sendo diretor de controle econômico. E na empresa de planejamento e logística, quando seu chefe, o governador Tarcísio de Freitas, foi ministro da Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Rafael Benini. Obrigado, é um prazer estar aqui podendo falar sobre ferrovia com a revista ferroviária. Nós que agradecemos. A gente agradece. Secretário, eu acho assim, 1 hora vai ser pouco, né, pra gente falar sobre tantos assuntos, né, que a gente quer tratar aqui, mas eu acho que a pauta principal é o programa SP Trilhos, né, que acabou de ser lançado. A gente sabe aí, um dos projetos que foi concretizado agora foi o leilão do trem Intercidades, né, que passou por vários mandatos, governos, até ser concretizado na sua gestão. Mas a grande dúvida, né, é como tocar esses projetos, né, como vai tornar esses projetos uma realidade. Então, eu te pergunto aqui, né, como é que vocês estão trabalhando para que o programa SP Trilhos não se torne um programa só com projetos no papel? Bom, até a ideia do SP nos trilhos, né, justamente é fazer projetos para o futuro, né? Então hoje a gente está pegando muitos projetos que já estavam feitos, né? O TIC Campinas é um projeto aí que já estava há 10 anos, 11, 12, 13, a linha 14, por exemplo, também é um projeto antigo, linha 19, 20 do metrô, né? A ideia do SP nos trilhos é justamente a gente poder ter capacidade de gerar projetos já pensando no médio e longo prazo, né? Então a gente já tem aí uma carteira de projetos qualificados dentro do PPI para os próximos anos, né? Então aí a gente está falando de 11, 12, 13, de 10, 14, de TIC Sorocaba, a gente está falando de linhas 19, 20, 22, 16 do metrô. Então assim, a gente tem uma carteira aí para os próximos 3, 4 anos, mas assim, a gente não pode parar aí. E projetos de mobilidade urbana, né, metroferroviária, são projetos de longo prazo, né? Para fazer um projeto, diferente de uma rodovia que em 1 ano você consegue fazer um projeto básico, importante. Esses projetos dependem de muitas coisas, então a gente já está começando pensando nos projetos de médio e longo prazo, né? Acho que isso que é a principal função da SP nos trilhos, né? Além de ter uma plataforma de acompanhar os projetos sendo executados, né? Que eu acho que também é importante. Uhum. Assim, eu te pergunto isso porque justamente o projeto do Trem Intercidades, né, que é um projeto que já era antigo, ele demorou um tempo para ser colocado em prática, né? Então vocês, trouxe um aprendizado, mas assim, são projetos que demoram, né, um tempo, assim. O que você espera fazer nesse mandato, assim? O que é possível fazer desse programa? Olha, assim, né, então, então, assim, são projetos de maturação mais longos, projetos que para a gente estudar demoram mais tempo e para o privado também estudar, para a implantação, dados os riscos, também demora mais tempo, né? Então foi um aprendizado que a gente teve com o TIC Campinas que a gente já usou na 11, 12, 13. Então, por exemplo, antes mesmo da audiência pública, a gente já estava fazendo visitas técnicas da 11, 12, 13. Então, os privados já poderiam fazer visitas técnicas para acompanhar a operação, a condição da linha e essas coisas. Então, assim, a gente adiantou alguns passos que a gente viu que é importante para trazer esses interessados, né, para soltar. Então agora, né, então a gente acabou de finalizar a consulta pública da 11, 12, 13, a audiência e consulta pública. A expectativa é a gente soltar o edital ainda esse ano para ter um leilão no primeiro trimestre do ano que vem. No último trimestre desse ano a gente deve abrir a audiência e consulta pública da linha 10 e 14, né? A linha 10 que vai para o ABC e a linha 14 é uma ligação do ABC a Guarulhos, passando pela Zona Leste, um VLT, né? De alta capacidade, mas ainda assim um VLT. Né? Então, a gente deve soltar esse edital, essa consulta pública no final desse ano, para edital e leilão serem no ano que vem. No primeiro trimestre do ano que vem, a gente deve abrir a consulta pública do TIC Sorocaba. Né? Então, no primeiro trimestre do TIC Sorocaba, e também é um leilão que a gente quer fazer em 25. Daí, em 26, a gente começa a trabalhar sobre com as expansões do metrô.
né? Então, em 25, fazer as consultas públicas da extensão do metrô. O primeiro projeto que vem em mente é a linha 20, né? Começando pelo ABC, indo até a Saúde, integrada com a linha 1. Né? Então, isso também, então, isso a gente também deve fazer a audiência, a consulta pública no ano que vem, e já o leilão em 26. Né? Então, assim, a gente acha que o mercado hoje tem capacidade de absorver 2, no máximo 3 projetos por ano. Então, não adianta a gente trabalhar mais do que isso, porque daí a gente não vai ter interessado. Né? Então, é nesse número que a gente está trabalhando. São projetos complexos. Né? Com essa conversa com a iniciativa privada, você acredita que tem investidor para todos esses projetos? Que a gente viu que um dos leilões, o Trem Intercidades, só teve um consórcio, né? Então, acho que é isso, né? Acho que é um projeto de alto risco, de alto valor, né? No TIC Campinas a gente estava falando aí de 15 bilhões de investimento, né? Números altos. Na 11, 12, 13 a gente está falando de 12 bilhões, né? Que são para poucos bolsos, né? O que a gente percebeu, né, na análise do TIC Campinas, que a gente não tem tanto operador ferroviário assim, né? No Brasil, hoje você tem de operador ferroviário a Comporte, a CCR, e só. Acciona. Acciona, então. Daí que tá, né? Acciona, ela contratou a Transdev. Transdev da França. Isso. E a Transdev estava com a CCR no TIC Campinas, né? Então, assim, você fala assim, pô, o que a gente precisa ir atrás? De operadores ferroviários. Porque, assim, acho que no Brasil a gente tem fábricas de trem, a gente tem, né, a CAF, a gente tem a Hyundai, a gente tem a Alstom, né? A gente tem ótimas construtoras, né, reconhecidas no mundo por fazer essas construções. Agora, operador realmente a gente não tinha. E daí a gente foi para a Europa em fevereiro com o governador justamente procurar quem seriam esses operadores ferroviários. Né? Então, por exemplo, a gente foi na Itália, a gente foi na Espanha, a gente foi na França, falou com a Transdev, com a Keolis, com a STM. A STM tinha ganhado o leilão da linha 18. A STM. É de onde? É italiana. Italiana. Né? A gente foi lá para trazer eles de novo, falamos com a Acciona, né, para entender. Falamos com a SACIR, que está construindo a linha 2 do metrô. Espanholas. Né? Então a gente foi atrás de entender. E daí é interessante, né? A gente descobriu que lá, onde eles indicam que são os melhores projetos de mobilidade hoje? Austrália. Então a Austrália está fazendo muitos projetos de mobilidade, de concessão de linhas de transporte de passageiros. E tem uma outra coisa, né? Que a União Europeia resolveu acabar com os monopólios nacionais de transporte. Então a própria União Europeia também está fazendo concessões de linhas de ferro. Então, assim, né, a gente está com um trabalho fácil. Além de ter pouca gente, está competindo com a Austrália e com a Europa, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é esse tipo de informação que a gente foi buscar, que a gente teve. A gente conseguiu engajar muito esses players. Eles estão estudando muito a 11, 12, 13. Então, a gente acha que 11, 12, 13 a gente vai ter mais competição. Vai ter mais. E tem a Alemanha também, a DB, né? Que é um grande case. Verdade. A DB, vocês falaram também? Não, a gente não chegou a falar da DB. A DB tem uma presença aqui no Brasil mais forte, né? A gente conversa com eles aqui. Aliás, até eles fizeram estudos, né? Tem o PAN-TL, né? O planejamento do Estado, foram eles que fizeram. No primeiro momento, eles não mostraram interesse. Eles tentaram se associar com a CCR no começo, mas não demonstraram interesse em participar da operação, mas sim do planejamento da obra, do projeto, né? Então, por isso que a gente acabou não falando com eles. E como você mencionou, são projetos de valores altos de investimento, né? E a iniciativa privada depende dessas garantias do governo. Você acha que tem dinheiro para todos esses projetos por parte do governo? Como que vocês estão trabalhando isso? Eu acho que tem vontade e tem criatividade, né? Acho que dinheiro tem. Dinheiro não é o problema é a garantia mesmo, né? Então, assim, acho que a gente foi criativo, né? Então, no TIC que a gente fez? A gente usou os recebíveis das agências. Então, o dinheiro que vai para a Artesp, para a Arcesp hoje, antes de ir para a Artesp, para a Arcesp, vai passar numa conta e que quando o Estado para de pagar qualquer prestação do TIC, a concessionária do TIC pode bloquear essa conta e pegar esse dinheiro. Então, esse dinheiro continua indo para a agência, mas vai ficar um dia numa conta só para funcionar como garantia. E essa é o melhor tipo de garantia, né? Uma garantia fluxo, que o Estado continua usando esse dinheiro, não fica parado lá, né, sem ser utilizado, mas que em caso de inadimplência do Estado, o privado pode usar esse dinheiro. Agora, para a linha 11, 12, 13, acho que pela primeira vez no Brasil, a gente conseguiu uma garantia do Banco Mundial. 100 milhões de dólares, a gente vai tentar mais. E essa é uma garantia ótima, porque é isso, né? Então, é como se fosse uma garantia que retorna, né? Então, o Banco Mundial dá uma garantia de 100 milhões de dólares, um Banco Nacional fornece essa carta garantia, esse seguro fiança para a gente. Em caso o Estado não pague, o banco executa, então vira um financiamento do Estado e essa garantia é reposta.
Então essa garantia não acaba e dá mais segurança para o privado que essa garantia funciona. E como ela é garantida pelo Banco Mundial lá fora, ela é AAA, né? Ela é a mais segura. Então o custo dela é muito barato para todo mundo envolvido. Então assim, foi a primeira que a gente conseguiu fazer no Brasil e agora a gente quer fazer mais, né? E isso é importante também, né? Que foi uma iniciativa do governo federal, do Seron, né? De abrir o COFIEX para PPP. Sim. Então a gente tem uma COFIEX agora só de PPPs que facilitou muito a gente conseguir essa garantia. E essa garantia para o TIC que você Pro falou? 11, 12, 13. Para 11, 12, 13. Agora a gente pediu pro TIC no terceiro trimestre, né? Porque o COFIEX funciona a cada trimestre. Tá. No segundo trimestre a gente pediu 100 milhões de dólares para 11, 12, 13. Aham. Agora, no terceiro trimestre, a gente pediu 100 milhões para o TIC Campinas justamente para repor essa garantia, né? Então, assim, a gente acha que é uma garantia melhor do que os recebíveis das agências. Porque para o TIC tinha o BNDES, né? O BNDES foi o financiamento para o aporte. Para o aporte. Mas também tem um lance de garantia ali. Exato, porque tem a conta-prestação. Né? Então, o aporte a gente está... Né? Porque o aporte fica... Eu não preciso de garantia para o aporte se eu tiver um financiamento. Então, para os aportes, a gente vai atrás do financiamento. E, assim, o BNDES tem sido parceiraço, né? Assim, o TIC também foi uma primeira vez, né? Foi a primeira vez que o BNDES conseguiu aprovar um financiamento para um projeto que não existia, né? Que não tinha um contrato assinado. Sim. Então, assim, eles foram muito parceiros nisso. Eles são muito parceiros nossos nos próximos. E eu acho que isso, para aporte, a garantia é pegar o empréstimo. Porque daí o dinheiro está garantido. E para conta-prestação, a garantia, a gente agora vai ter que usar essa do Banco Mundial. E tem novas negociações, tanto com o BNDES ou agências de desenvolvimento, outras instituições? A gente está sempre negociando com eles. É que você falou da criatividade, né? Tem que ir aí... campo, né? Vocês estão a campo. O que vocês estão fazendo aí para esses... Porque vai ter que ter uma... A gente, né, já aprovou no COFIEX esse ano 300 milhões de dólares para a extensão da linha 4. Ah, tá. A gente vai chegar nesse assunto. Então a gente também está indo atrás do financiamento da expansão da linha 5, das obras na linha 8 e 9 que a gente quer fazer, né, a mudança de sinalização para diminuir o REDO, né, o tempo entre os trens. A gente está indo para o BNDES com 11, 12 e 13. Então, assim, estão indo também para 11, 12 e 13? Sim. É de quanto? Qual é o valor? Porque então, esse agora foi 10, né? Do último agora, que foi linha 2 e TIC. Sim. Não, então, mas aprovação, isso. Mas assim, o que a gente quer, o aporte, né? Então é uma das questões que surgiram durante a 11, 12, 13, a consulta pública, a gente está pondo 50% de aporte, que é por volta de 6 bi. E o mercado pediu para a gente aumentar isso, como foi no TIC, né? Então acho que tem uma lição aprendida aí. Então a gente está vendo se a gente vai para o nível 70%, 80% do aporte, que iria por volta de 8, 9 bi, né? Um pouquinho mais do que isso. E daí o BNDES financia 90%. Então a gente está falando de um empréstimo de 7, 8 bi com o BNDES. Tá. E assim, já que você entrou, né, no assunto das linhas 11, 12 e 13, a gente quer falar um pouquinho sobre... vocês abriram a consulta pública, né? Eu acho que já se encerrou, né? Já encerraram essas consultas. E aí, o que vocês puderam absorver, né? Desse contato, né, com o mercado, enfim, com quem participou, né? Como é que está o status desse projeto hoje? Ele está maduro? Vocês perceberam que não com a consulta? Como é que está isso? Eu acho que ele tá bem maduro, assim, né? Eu acho que em relação ao TIC, por exemplo, as mudanças são bem menores, assim, embora importantes. Então, né, uma coisa é essa questão do aporte, a outra coisa é a que a gente chama, né, o buraco de caixa, né? Que é o quê? O quanto de receita eu tenho versus o quanto de investimento eu tenho nos primeiros anos. E ali a gente estava tendo, né, um buraco de caixa de 6 bi em alguns anos, e que isso é muito para o mercado assumir. Né? Então, o que eles pediram para a gente rever? Então, a gente deve fazer um cronograma de aportes mais perto dos investimentos, justamente para diminuir esse buraco de caixa, para diminuir a necessidade de investimento do privado nessa obra. Né? Então, assim, isso foi uma das questões que surgiram bastante. Também... questão de outras questões menores, né? E eu acho que a grande questão foi a questão dos trens, né? Da frota. Né? Da frota. Fala um pouquinho pra gente. Não, então, assim, lá na 11, 12, 13, a gente tem uma frota aí né? Tem muitos trens, com 70 e poucos trens, né? A gente precisa lá de mais de 100 trens, entre 15 e 20 anos. E daí, trens com uma boa manutenção podem durar até 40 anos, né? Então, assim, daí você fica com aquele ovo ou a galinha, né? Eu compro trem novo e o que eu faço? Tem um trem que é usado agora, e que pode ser usado por mais 20 anos, e eu vou trocar esses trens agora, e onde eu vou pôr? Porque antes, né, na 8 e 9 eu joguei para 11, 12, 13, da 11, 12, 13 eu não tenho mais para onde jogar, né? E o que a gente decidiu, né? E também, assim, se eu ponho no projeto que, daqui, ele vai precisar de novos trens daqui 15, 20 anos, então daqui 15, 20 anos eu coloco ele para comprar, é um risco que o privado não aceita, porque assim, como vai estar o dólar daqui 15 a 20 anos? Ninguém sabe. É difícil então, prever. assim, é um risco muito grande. Então,
qual que vai ser a nossa estratégia, né? A gente vai pegar os trens mais novos da CPTM e jogar para 11, 12, 13. Os trens mais antigos ficam na 10, que depois na 10 eu compro novos trens. E ali a gente vai ter, né, o que a gente chama de investimento contingente, que é uma obrigação de fazer, caso as duas partes concordem, né, de compra de trens ao longo da concessão, sendo que daí a gente usa o valor lá mais perto de quando precisar, né, em vez de fazer uma previsão agora da compra de trens. Então, a princípio, a gente vai sem compra de trens, porque, né, eu não preciso dela imediato, eu precisaria dela daqui a um tempo. Daqui a um tempo é um risco muito grande para precificar agora. Sim. Então a gente deixa para precificar mais perto do momento. Mas uma dúvida só é que parece que 60% da frota, eu acho que de 101 trens, não sei, 101, né? Mas acho que vai precisar no final, com a redução dos rédoas, a gente vai precisar de 128. 128. É porque mais de 50% da frota vai... a vida útil, ela vai... né, são 73 trens. 73 trens nos primeiros 15 anos, eu acho, da concessão. Entre 15 e 20 anos de uso existente. Depende muito da manutenção. Se você considerar 40, é 20. Se eu considerar 30, cai um pouco. É porque aí você falou que a estratégia foi jogar esses trens para a linha 10, que vai ser a próxima, né? O próximo projeto. Exato. Mas aí são muitos trens. Como é que vai ser isso? Não, nem todos, né? Nem todos os trens vão, porque a linha 10 precisa de menos trens. Né? Mas assim, eu consigo fazer uma escala mais maior dos trens. Sei. Tá? Por exemplo, você conversa, quando a gente foi para a França falar com a Keolis fala, eu consigo operar trem com 50, 60 anos se eu fizer uma recalchutagem boa. Desculpa, a Keolis é uma operadora francesa. Tá. Né? Ela fala assim, eu consigo... Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia do privado, do que ele vai querer fazer, de comprar ou não trens. Né? Então, tem gente que acha que preferia comprar trens e outros não. Mas a gente acha que é uma decisão que eu posso jogar um pouco mais para frente, que eu não preciso fazer agora, até pelo risco de colocar isso no contrato agora. E se eu comprar o trem agora no começo, o que eu vou fazer com os trens que ainda têm anos de uso? Eu não tenho outra linha para jogar eles. Né? Então foi uma decisão que a gente vai por um cronograma de compras de trens que a gente vai tentar executar de acordo com a necessidade do privado. Tá. E esse projeto da 11, 12, 13 vai continuar igual ao TIC, que é um pagamento por disponibilidade? Esse compartilhamento de risco, né? Não, é isso, né? O que a gente vê, né? Que é justamente isso. Eu até brinco, né? Acho que a pior coisa para o usuário é ficar esperando o trem, né? Então, acho que quando você paga por disponibilidade, você dá um incentivo certo para o privado que fala assim, cara, eu quero trem, o máximo de trem possível que você consegue entregar. Qual que é o problema disso? É o trem vazio. Ele fica rodando com o trem vazio porque ele estando com o trem cheio, o trem vazio, ele vai receber mais ou menos a mesma coisa, então para ele, né? Então acho que é mais fácil incentivar ele a rodar o máximo possível e daí criar um sistema de controle para evitar que ele ande vazio nos horários de vale, né? No pico ele anda muito e no vale eu controlo ele, do que o contrário. E daí nos nossos estudos a gente percebeu que isso também traz uma outra vantagem, é que com a expansão da rede que a gente está estimando, eu vou trazer mais gente para a rede e isso não necessariamente resulta em mais pagamento, né? Porque quando eu pago por passageiro, quanto mais gente eu trago, mais eu tenho que pagar. Então, no final das contas, quando eu só pago pelo número de trens, eu tenho um limite que eu consigo pagar, que é o headway máximo que ele consegue executar. Né? O mínimo, depende, né? Mas esse headway que ele consegue executar. Então, no final das contas, eu consigo trazer mais pessoas, né? Eu consigo deixar o sistema mais sustentável. Que é engraçado, né? Então a gente está falando aí, né, do nosso programa do PPI, né? Então a gente está falando aí de TIC Sorocaba, 11, 12, 13, 10, 14, todas as linhas já concedidas, mais uma expansão aí de mais ou menos 85% da malha metroviária, né? Isso com obras até 2038, né? E daí você pega os anos que eu tenho mais exposição de caixa do governo, que o governo vai ter que pagar mais, seriam 2030, 2031, 2032, que seria mais ou menos 6 bi por ano. Hoje o orçamento de investimento do metrô é 7. Então, assim, dinheiro eu tenho. Né? Então é isso. E eu estou falando de muita obra. E daí em 2034 eu começo a virar superavitário de novo, porque muitas das obras já terminaram, eu trouxe muita gente para a rede, e daí eu começo a ter mais receita do que eu preciso pagar por disponibilidade para... Entendi, aí começa a cair, né? E daí é isso, daí entra o SP nos trilhos. O que eu vou fazer depois de 2034? Entendeu? Isso. Então, por isso que eu estou falando. A gente está pensando agora nos projetos lá na frente, porque hoje os projetos que eu tenho é isso. Leilões até 2028, 2029 eu tenho.
né, executando, e eu tenho a execução desses projetos que são mais demorados até 2038. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, voltar um pouquinho na concessão das linhas 11, 12 e 13. Você falou que o projeto, se eu não me engano, 12 bi, né? É 12 bi? É, 12,6 bi. Tá. E o que vai estar incluído nisso? Eu queria saber o que vai... Você falou que o aporte está hoje 50%, Isso. mas deve aumentar, né? Mas o que está incluído nesses 12 bi? Não, então, a grande obra é a extensão da linha 13, que hoje vai até o aeroporto de Guarulhos, até Bom Sucesso, né? Bom Sucesso é o segundo maior bairro de Guarulhos, Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo. Né? Então essa é a obra principal, mas também a gente está levando a linha 11 para César de Souza, que é um pleito antigo de Mogi, né? Então é mais uma estação à frente. A gente está tirando todos os cruzamentos de nível de Mogi, porque hoje o trilho divide com o carro, né? Causando problemas de operação e perigo, né? De acidente. Então a gente está tirando, está deixando tudo em desnível. A gente está reformando também quase todas as estações, algumas a CPTM já reformou, mas as estações de Mogi a gente está reconstruindo, as de Itaquá também reconstruindo. A gente está levando a linha 12 para Suzano, né, de Camobiana para Suzano, que é uma estação mais nova, essa é uma estação que a CPTM acabou de fazer, então ela é maior, ela tem mais capacidade para receber, então é um ponto de troca de trens melhor para o passageiro. E a gente está levando a 13 também para Gabriela Mistral, onde ela vai cruzar com a expansão, a fase 2 da linha 2. Né? Então a gente está levando a 13 para um lugar que tem metrô, e um metrô que é um anel viário, né? Um anel metroferrário de São Paulo, que ela vai cruzar ali a Zona Leste e vai até a Paulista. Né? Então é um total de quanto de extensão, de quilômetros? Tem bastante extensão aí, né? Eu não tenho isso de cabeça. Tá. Mas é uma extensão boa. E vai ter aquisição de frota? Não, a princípio para 11, 12, 13 a gente não está pensando em aquisição de frotas, porque a gente vai usar os trens devolvidos da 8 e 9 para complementar a frota que precisa para o Headway. Então, mas aí você falou do vai para 128. Em algum momento da concessão? Então, daí, na verdade vai precisar de frota caso os trens realmente atinjam a vida útil deles, que é 40 anos, então tem alguns trens, 70 e poucos trens que vão. Então a gente está prevendo no contrato a possibilidade de acionar a compra de trens durante o contrato. Mas a gente acha que é muito arriscado a gente colocar de partida a obrigação dele comprar. Sabe? No início, né? Logo no início. Vai ficar inviável financeiramente. A viabilidade financeira não... Não acho que vai ficar inviável, até porque eu vou ter que ter dinheiro para comprar durante o contrato. Né? Mas assim, cara, é uma decisão que eu não preciso tomar agora. É uma decisão que eu posso tomar daqui 10, 15 anos. Entendi. Tomar uma decisão agora pode ser apressado, porque assim, vamos supor que ele conseguiu manter os trens de uma maneira que ele consegue rodar mais. E daí eu dou um prêmio para ele por causa disso, entendeu? Então, é isso. De novo, né? Você pega na Europa, os trens conseguem andar com 50, 60 anos. Então, verdade. Então assim... Antigos. Não é a gente achou que é uma decisão a gente pode tomar essa decisão agora, pode gerar um problema no futuro de eu ter excesso de trens. Entendi. Né? Então acho que é uma coisa que é melhor tratado ao longo da concessão do que a gente querer acertar agora, uma coisa que vai acontecer daqui 15 anos. Acho que esse é o ponto. Eu queria falar um pouquinho da concessão sem entrar na questão ideológica, né, sobre a concessionar ou não, que deve ser técnica, baseado em números e fatos. O que levou o governo a tomar essa decisão desses projetos de concessão, tanto na CPTM como no metrô? Eu acho que, né, é a mesma discussão que a gente teve, por exemplo, com o governo federal no túnel Santos-Guarujá. Né? Quando você... E assim, aqui a gente está falando, né, das nossas linhas envolverem construção e operação. Né? A gente não vai fazer nenhuma linha só operação, né? Todas elas vão ter construção e operação. A gente acredita que quando a pessoa constrói e opera em conjunto, ela faz isso de uma maneira melhor. Porque vai ser, se ela fizer algum erro na construção, depois ela vai ter problema na operação. Sim. Né? Então isso traz um incentivo para ela fazer o melhor possível e manter a linha o melhor possível para fazer. E construir em menor prazo também, né? E daí assim, eu estou pagando ela por trem rodado. Quanto antes ela construir, mais trem vai rodar, mais ela vai receber. Então ela tem esses incentivos funcionando. E daí tem uma questão também de... Assim, você pega a extensão da linha 2 do metrô. Né? O metrô contrata a obra civil, e daí divide em lotes a obra civil, depois contrata sistemas e equipamentos, depois contrata os trens, depois cada estação é um contrato diferente. Cara,
assim, o metrô é fantástico de conseguir organizar tudo isso. E daí, assim, se tem uma obra de estação que atrasa, pode atrasar a obra civil, o sistema de equipamentos, e é isso, né? Então, você viu, hoje, sabe? Então, assim, é um risco que o Estado corre ao fazer essas licitações separadas, que quando eu compro conjuntamente numa concessão, me tira esse risco que eu acho que vale a pena, sabe? Porque é isso, você pega a linha 6, né? Se tem algum problema, ela resolve. Né? Assim, teve alguns casos aí que ela resolve, entendeu? E a responsabilidade é dela. E daí é isso. O problema é como eu selecionar o cara bom, né? Esse que é aí que cai o problema. Mas eu acho que é mais fácil isso dentro de uma concessão do que dentro de uma obra pública. Mas você falou de processo, né? O processo na iniciativa privada realmente ele é mais célere, né? Assim, a gente sabe disso. Mas a questão é financeiramente, né? Porque assim, a concessão ela não desobriga o Estado de investir. Pelo contrário, né? Tem um investimento aí significativo para compartilhar os riscos, né? Com a iniciativa privada. Então, a minha pergunta essa conta ela foi feita? Essa conta ela já foi feita? Não, então, a gente tem... É isso, né? Então, vamos lá. O que eu precifico numa concessão? Quanto custaria construir aquilo pelo Estado? Né? Então, daí você tem o desconto que já do leilão, que é natural, como também tem um desconto de licitação. E eles são geralmente parecidos, então ali eu não tenho nenhum ganho, né? Mas assim, a gente analisou, e daí a gente não estou falando de tarifa técnica. Tem tarifa técnica, é quanto eu pago, mas tem o custo de operação. E hoje você pega o custo da linha 4 do metrô, por passageiro, é menos da metade do que o custo do metrô. Eu pego o custo da linha 8 e 9... é também menos da metade do custo da Mas ainda CPTM. Existe a banda da demanda que não, vocês... Mas, eu não estou falando custo operacional. Então, assim, eu gasto menos por passageiro ou menos por quilômetro percorrido, qualquer medida que você quiser, o privado gasta menos do que o público. Né? Então, assim, quando eu faço uma nova concessão, eu consigo absorver esse gasto menor que o privado tem. Essa é a ideia, entendeu? Eu uso esse gasto para ajudar a financiar a construção de novo equipamento. Essa é a jogada que a gente faz, né? É isso que os números mostram para a gente. E sobre o metrô, né? A gente sabe... Na CPTM, a CPTM é um sistema mais antigo, né? Um sistema mais antigo, mas o metrô não. O metrô é um sistema mais novo, né? Mais moderno. Então, assim, como é que estão sendo os estudos para esse projeto que vocês, né, querem também colocar aí de concessão ou privatização das linhas? Fala aí um pouquinho pra gente. Não, então, assim, a CPTM assim, né, são linhas, né? Então, assim, a gente tá falando 11, 12, 13, a 11 é a antiga estrada de ferro central do Brasil, né? Então, tem mais de 150 anos. Né? Então, assim, é histórico, né? É capaz de você ali, se fazer uma escavação, você vai achar artefatos históricos, que é uma coisa fantástica. Sim. Então, assim, ali, né? Então, assim, a ideia nossa é concessão com expansão de malha. Então, a gente está fazendo a 11, 12, 13 para ter expansão de malha, como a gente fez o TIC Campinas para ter expansão de malha. Na 10, a gente não vai ter expansão de malha, a gente vai ter uma melhora do serviço, mas a gente vai ter expansão de malha na 14. Então, eu uso a 10 para fazer a 14, né? Por quê? Se você é um banco, você vai financiar um greenfield, vamos a linha 6, né? Que é um caso, assim, que ali é isso, tem uma garantia, mas assim, se der algum problema na construção, a sua receita é zero. É um outro caso que eu brinco, é ferrogrão. Quando a gente estava lá no governo federal estudando ferrogrão, falei, pô, já cansei de estudar projeto que fica 8 anos sem receita, que era ferrogrão. Ficava 8 anos para construir, daí é isso. Ninguém nem o BNDES que podia financiar aquilo lá, porque fala, cara, se você não terminar a obra, não tem receita. Então, tem uma indenização do Estado. Mas o Estado vai pagar a indenização quando? Não sei o que lá. Então é isso. Então a gente põe a 10, que gera receita, por uma 14 que vai ser construída do zero. Porque daí eu consigo financiar em cima da linha 10 a construção da 14. Do mesmo jeito que no metrô, né, a nossa primeira estudo vai ser a linha 1, com a extensão da linha 20, do ABC até a saúde. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa, porque a linha 10, as linhas da CPTM, eu não sei se é a 10 especificamente, elas são deficitárias, né? Tem receita, mas tem um custo operacional muito grande. Exato. Então, assim, como é que isso vai ser passado para a iniciativa privada? Então, é isso, né? Então, você pega hoje... como que a gente faz, né? Hoje toda a receita do transporte metropolitano entra via clearing e depois é repartido entre todos os participantes, né? Então a receita entra de um jeito
E daí que acontece? Hoje, pelo modelo, né, do metrô ferroviário, eu pago por passageiro. Então, assim, a linha 4, a linha 5, e daí tem aquela ordem de prioridade, né? 4, a 5, a 6, a 8 e 9, e agora a 7. E daí que acontece? Eu aumento o número de passageiros, eu aumento a minha despesa também do Estado. E quando a gente muda por disponibilidade, quanto mais gente eu trago para o sistema, eu continuo pagando a mesma coisa para o privado. Então, isso, ao longo prazo, vai ser mais sustentável. Então, os nossos cálculos mostram assim, ó, 26, 27, 28, eu vou ter um problema, né, com o programa que a gente tem, que a gente vai ter que realmente pôr dinheiro, porque a receita gerada no sistema não vai ser capaz de pagar todas as contraprestações. Mas a partir daí, a gente consegue, né, tirando os investimentos, né, só as contraprestações. A partir daí, a gente começa a aumentar a receita mais do que a gente aumenta o gasto e o sistema volta a ser sustentável. Então, lá na década de 30, a gente já vai conseguir absorver mais projetos dentro do sistema. Né? Então, eu tinha falado do investimento que é o Estado pagando, mas aqui eu estou falando do quanto o sistema gera dentro, né, do transporte metropolitano. Quanto de bilhetagem eu gero versus o quanto eu preciso gastar com a operação. Sim. E na questão de disponibilidade, até acontece com o próprio governo, na hora que precisa de mais trem, no horário de pico, é o horário que tem um investimento maior com energia, que às vezes tem sobretaxa de energia. Vocês têm essa conversa com o privado, ter uma conversa sobre essa parte elétrica para ter algum benefício? Porque quando a população precisa, vocês são sobretaxados no horário de pico. Acho que isso é uma boa pergunta. Eu acho que justamente, né? Acho que uma das coisas que o privado faz melhor do que o metrô é comprar no Mercado Livre energia e garantir que essa energia seja entregue, né? Mas eu vi lá que, né, hoje está chegando os trens da linha 17, né? Eu falei até que bateu um ciúmes porque os trens vêm com bateria acoplada, né? E imagina, e acho que para isso, né? Nem tinha pensado nesse caso, mas você deu uma ótima ideia, né? Talvez nesses horários de pico, se você pudesse usar a bateria ao invés da energia da rede, né? Isso poderia até trazer um benefício. Daí eu gostei tanto da ideia que talvez eu nem tenha que pagar, né? Eles mesmos queiram fazer, né? Eles mesmos querem fazer. Deixa esse episódio aí para as companhias de energia, exato, só para as de bateria, por favor, vamos fazer os trens da bateria. Não, mas imagina, 8 e 9, o dinheiro que ele vai começar a economizar na hora pico, se ele conseguir ter a bateria. Mas para mim, assim, eu gostei dessa ideia do metrô, não sei nem se foi ideia do metrô, se hoje, né, da bateria. Justamente, se eu tiver um problema hoje na rede aérea, o problema da Enel que não conseguir fornecer a energia necessária, o trem vai parar. E o trem pode parar em qualquer lugar. Se eu conseguisse levar o trem até a próxima estação, ou até, né, levar ele até o final da trilha, ou segurar um pouco até conseguir acionar o Paese, né? Então eu acho que é uma resiliência, né? A gente estudou muito, vou duplicar a rede aérea, mas o custo não compensa. Talvez colocar a bateria seja uma solução possível para você aumentar a resiliência do sistema. Porque assim, problemas vão acontecer sempre, por mais que você seja precavido e faça manutenção, pode acontecer alguma coisa, às vezes não dependendo de você, né? A própria rede tem um apagão e tal. Então se eu conseguisse garantir que o trem chegasse sempre na próxima estação e lá parasse, ou se eu garantisse que eu conseguisse um tempo para acionar o Paese, eu acho que isso melhoraria o sistema como um todo e melhoraria para o usuário, que é o principal. Então eu acho que isso que eu queria, né? Isso que eu aprendi olhando, né, o que o metrô está fazendo com a linha 17, que eu acho que foi, bateria, assim. Como a gente pensou em fazer catenárias e novas linhas e, a saída bateria, podia ser uma bateria. Você acha que é possível, então, colocar nos próximos editais? Vai ter aquisição de frota em todos esses projetos aí de concessão? Como é que está isso? O mercado quer saber. Todos os projetos devem ter... As fábricas, esperando encomenda. Mas assim, também, né, é manutenção, né? Hoje também elas vivem muito de manutenção. Verdade. E a manutenção é bem pesada para esses, né? Então até os trens da linha 7, a CPTM, um pouquinho antes de conceder, ela fechou o contrato com a Rio da Rotem. Na linha 11 dos 13 tem a PPP com a CAF. Que é uma questão aí também, né? Também tem essa questão, mas assim, elas também estão, né, trabalham muito com essa manutenção. Mas assim, a expansão do sistema precisa de novos trens. Quando eu falo de TIC-Sorocaba, eu vou precisar de trem para o TIC-Sorocaba. Quando eu falo de linha 14, um VLT, é um trem que hoje não é, né, a gente não tem. Para a linha 10, 11, 12, 13, para a CPTM como um todo, eu vou precisar comprar trem. O que a gente está falando é o momento que eu vou ter que comprar esse trem. E secretária, você mencionou o TIC Sorocaba. Como essas concessões vão dialogar com esses projetos de trem intercidades?
Não, então, assim, o nosso projeto de trem intercidades, a gente, né, então eu não posso competir com as linhas existentes e eu quero sempre chegar num lugar que tenha metrô, né, porque para ter vazão suficiente, quando eu chegar em São Paulo tem que ter metrô, para ter vazão para essas pessoas, né, não adianta nada. Então, assim, você fala assim, o TIC Sorocaba, né, o TIC Sorocaba eu consigo usar a faixa de domínio existente da 8, eu consigo vir pelo trecho antigo da Noroeste, né, da Sorocabana, e chego até Presidente Altino. Daí, imagina, eu deixo o pessoal em Presidente Altino para pegar a linha 8 ou a 9 para vir. Sabe? Não é viável. Não é isso quer dizer, as pessoas não vão usar o TIC para isso. Eu tenho que levar. Então, para onde que a gente está pensando em levar o TIC Sorocaba? Para Água Branca. Né? Então, em Água Branca, eu vou ter uma futura estação da linha 6, onde eu vou poder jogar ele dentro do sistema metroviário, que tem uma capacidade maior. Né? Então, acho que essa é a ideia. Né? Então, a gente tenta casar isso, sempre tentar jogar um trem intercidade num lugar onde tem capacidade para distribuir esses passageiros. O trem intercidade Campinas também tá querendo ir para Água Branca. A gente pensou nessa... Vocês pensaram nessa possibilidade? A gente deixou aberto no contrato essa possibilidade. Porque assim, então assim, onde seria o lugar perfeito que eu sonho de todo... E isso é uma coisa que o Afif falou, né? Enquanto as maiores cidades do mundo ou nasceram de frente para o mar ou de frente para o rio, São Paulo nasceu de frente para as ferrovias, né? É isso. Exato. São Paulo é cortado por ferrovia, São Paulo viveu... Então, o sonho de qualquer um seria levar para a luz. Cara, se todos os trens chegassem na luz, aquela estação maravilhosa, seria, né? Mas, infelizmente, né, por ser esse prédio histórico que a gente tem e tudo, a gente não consegue mais aumentar a capacidade da luz, que já está exaurida. Né? Então, a princípio, né, o trem Campinas chega em Barra Funda. Só que daí eu também exauro a capacidade de Barra Funda de ter mais plataformas. Para ter mais plataforma em Barra Funda, eu teria que desapropriar o terminal de ônibus e pôr o terminal de ônibus em outro lugar. Então, assim, agora em Água Branca eu tenho um lugar que eu tenho espaço, um lugar que eu consigo me apropriar ali, consigo fazer coisas grandes. E assim, você vai... Todas as grandes cidades do mundo, você tem, né, as GARes. Entendeu? Isso, então eu não preciso receber tudo de um lugar, eu só preciso ter uma boa comunicação entre as GARes. Então, assim, hoje o que a gente está trabalhando talvez é transformar a GAR Oeste ser Água Branca. A GAR Leste talvez seja Penha e a GAR Sul, talvez, a gente está pensando em Santos Imigrantes. Você tem os cenários, né, da São José dos Campos e Santos que a gente desenhou. Mas todos os trens chegariam por ali, né? Não tem outro... A Penha é a futura da linha 2. Né? Eu queria voltar aqui rapidinho, aquele lance da manutenção que eu acabei até não colocando aqui, da manutenção dos trens da PPP com a CAF. Né? Porque esses trens, eles eram originalmente das linhas 8 ou 9, eu não lembro qual exatamente. Mas eles foram, na concessão das linhas 8 e 9, eles foram transferidos para outras linhas para não ter essa questão ali envolvida. Exato. Né? E agora não existe a possibilidade de transferir mais, esses trens. Então, como é que vocês estão pensando isso? Não, então, ali é assim, a primeira coisa, né, que a gente já até conversou com a CAF. O contrato não vai ser rompido. O contrato vai continuar. É de 30 anos, né? Até 2030. Ah, tá. Até 2030. Então, ali a gente tem duas possibilidades. Ou a gente subroga para a nova concessionária, que tem que manter as condições atuais do contrato, e a gente põe isso no contrato, isso é fácil. Então, a gente está negociando. Essa é a solução preferida nossa. Mas outra possibilidade é eu passar esse contrato para a Artesp e a nova concessionária ser o fiscalizador da CAF, né? Porque é ela que vai ser a usuária do serviço da CAF. Então, a gente está discutindo essas duas possibilidades. A gente preferia, né, deixar tudo na mão do privado, vocês se resolvam entre vocês, o contrato é seu, eu vou te cobro um cara só. Como é que o privado reagiu a isso? Não, eles estão dispostos. O medo da CAF era o seguinte, olha, cara, você não pode romper, porque eu tenho uma equipe de manutenção aqui prevista para fazer isso até 2030, e se você romper esse contrato, né, cara, a gente não é um governo que rompe contrato. A gente negocia, mas romper contrato não é com a gente. Se você não aceita, a gente não vai fazer. Por isso que a gente tem essas duas possibilidades. Eu acho que como eles são bem parceiros nossos, essa questão de subrogação eu acho bem provável. Mas o outro cenário também não é ruim. Né? Pra gente, a subrogação é porque daí eu continuo fiscalizando só um cara. Se for, senão eu vou ter que fiscalizar os dois e eu vou usar um para fiscalizar o outro. Nosso medo é isso, né? Um ficar pondo a culpa no outro. Exatamente, tem essa questão. Esse é o problema. Mas assim, a gente tem uma equipe técnica que vai conseguir avaliar isso. Por isso que a gente não queria, não é o desejável, mas a gente consegue operar desse jeito até 2030. Tá. Secretário, outro ponto importante é a criação de uma agência reguladora que acompanhe e fiscalize essas concessões
metroferroviárias, né? Há anos ou até décadas, desde a PPP da linha amarela, essa agência vem tá sendo prometida. Como isso está hoje no governo, sob a sua gestão? A comissão provisória que já durava 15 anos, né? Não, então, a gente, é isso, a gente mandou agora em junho um projeto de lei para a Assembleia regulando isso, né? Então, a ideia do projeto de lei é justamente criar, né, toda a parte de transporte ser incorporada dentro da Artesp, né? E a própria Artesp mudaria o jeito dela, né? Então, em vez de ser hoje diretorias setoriais, a gente iria para o modelo federal, né? Que é um colegiado. Você tem um colegiado de diretores, que não é nenhum diretor setorial, e daí você tem superintendências específicas. Porque é isso, né? Então, o que acontece? Cara, as superintendências são técnicas, e daí dentro das superintendências você vai ter um número mínimo de concursados. Né? Entre os superintendentes também você vai ter que ter concursados superintendentes, não pode ser qualquer um. E acho que isso traz uma qualidade técnica melhor para o trabalho, porque hoje é muito fácil ter um diretor não técnico que coloca uma equipe não técnica e acaba não executando o que foi pedido. Então, nesse caso, a gente dá mais tecnicidade para a agência e não fica na mão dos diretores, que são indicações políticas passadas pela Assembleia, né? Embora a gente também tenha aumentado o requisito técnico para indicação de diretores, como experiência na área, etc., a gente sabe que às vezes o componente político é forte. E então a gente evita que isso contamine a área técnica da agência. A área técnica da agência funciona independente da diretoria, mas as decisões são tomadas por diretores indicados pelo governador e aprovados pela Alesp. Mas então, assim, a Artesp ela vai reunir tudo, né? Ela não vai ser específica para a ferrovia. Você acha que, para os contratos metroferroviários, você acha que isso pode gerar algum tipo de gargalo? Não? Porque vão surgir muitos contratos, né, agora. A expectativa é essa. Exato. Daí é por isso que eu tenho superintendências específicas. Você tem a NTT. A NTT cuida de ferrovia, cuida de rodovia, cuida de transporte de carga, né? E ela funciona muito bem com isso. A Artesp vai ter, né, a superintendência que vai cuidar de rodovias, vai ter a superintendência que vai cuidar de metrô, vai ter a superintendência que vai cuidar de ferrovia, que é diferente de metrô, vai ter a superintendência, hoje já cuida de aeroporto, ela vai cuidar das travessias litorâneas, ela vai cuidar de ônibus. O que a gente acha? A gente acha que uma super agência blinda mais a agência contra a cooptação. Se eu faço uma agência específica, os interesses estão muito direcionados ali. Então, as pessoas, né? Não estou falando que, né? Mas assim, vamos, né? Se eu tenho uma agência que cuida só de trilho, o pessoal de trilho vai nessa agência e vai. Agora, se eu tenho uma agência que cuida de tudo, os interesses são tão diversos que é mais difícil você ter controle sobre essa agência. Né? E a ideia é justamente essa. Outra inovação que a gente está fazendo nessa agência, que é uma coisa muito... A gente está dando autonomia financeira para a agência. E acho que isso é muito importante. Né? Então, a gente, assim, realmente, a agência vai funcionar como um órgão regulador independente do Estado, né? Do jeito que ela foi desenhada lá atrás. Então, ela não vai depender do orçamento do Estado, ela não vai depender do Estado para contratar gente, ela vai funcionar como um órgão independente e um corpo técnico bom, né? Com isso, com a diretoria sendo indicada pelo governador e aprovada pela Alesp. Entendi. E esse corpo técnico poderia ser aproveitado os talentos da CPTM, do metrô, que hoje é referência, né? São os grandes operadores do Brasil. E é isso, assim, a gente não faria nada, a gente não faz nada sem metrô e CPTM, sem o apoio da equipe de engenharia deles, sem os técnicos, que são caras fantásticos. Assim, eu tenho uma equipe da CPTM no meu prédio, né, que ajudou no TIC, que está ajudando agora na 11, 12, 13. E a projeto de lei já saiu com essa incorporação das pessoas, tanto da CPTM, quanto do metrô, quanto da MTU, dentro da agência. Então, assim, isso já vai, dentro do projeto de lei, já vai aprovar isso. E daí a questão é trazer esse corpo técnico para a agência. Perfeito. E uma dúvida minha é a seguinte, porque assim, o Estado, a ideia é o Estado deixar de operar, né, as linhas metropolitanas e de metrô, né, possivelmente. E assim, existem técnicos hoje, né, e que sabem de operação ferroviária, que estão ali em campo, e que assim, no futuro não vai existir mais esse técnico contratado pelo Estado, né, do Estado, né. E aí, como é que vai ser essa fiscalização? Né? Como é que vocês imaginam isso diante de um cenário que esse corpo técnico não vai ser renovado, né? Não vai ser renovado ali em campo?
Não, então, ele não vai ser, talvez não seja renovável via CPTM ou via metrô, mas dentro da própria agência você vai ter essa renovação, né? Mas é um ponto que me preocupa isso, porque hoje, assim, a CPTM e o metrô investem muito em formação de condutores, né? É. Até da última turma formada pela CPTM, acho que foram 38 condutores, a CCR contratou 31. Né? Então é uma coisa. Como é que vocês estão. Exato. Como é que vocês estão pensando isso? Porque, assim, vai ter o corpo técnico da agência que, né, que vai ser renovado ali, mas da operação não. Então. Não, então é isso. E até estava conversando com o Pedro Moro agora, segunda-feira, né? Ele vai para o TIC. Vai para o TIC 3. Conta pra gente. Um abraço, Pedro. Conta pra gente. Não, dessa preocupação. Daí ele falou, olha, uma coisa que é engraçada, né? A CPTM usa o Senai para formação de condutores, enquanto as outras fazem via SEST. Né? Então é isso, a gente precisa pensar, e acho que eles, o Pedro agora no privado, acho que é um cara que ajuda a pensar nisso, que a gente precisa pensar, mas assim, vai ser do interesse do privado também formar novas pessoas. Agora a gente precisa achar um jeito que é melhor para todo mundo. Não, né? e que siga os interesses também do Estado, Exato, né? Naquela exato. Fiscalização, porque eu acho que a preocupação realmente é a fiscalização, né? Daquele contrato, Não, mas com então, pessoas que entendam do assunto. Eu acho que, então, da questão da fiscalização é isso, assim, eu vou levar a gente para a agência, a gente deve também, logo depois da aprovação do PL, aprovar um novo concurso para a TESP, né? Então, para aumentar o número de gente na Artesp, e eu consigo formar dentro da própria Artesp com a renovação natural da Artesp. E assim, daí é isso. Para fiscalização, para operação, é um conhecimento diferente do que para condução. Exatamente. Né? Então, assim, para fiscalização, dentro da Artesp a gente vai ter isso. Esse problema está resolvido. Né? Agora para a condução operação... é isso. Eu acho que a gente precisa... o setor, né? Então, assim, até brinco, né? Você tem lá, para concessão de rodovia, você tem a BCR. Para concessão de aeroporto, você tem não sei o que lá. Para concessão... Agora, a gente precisa talvez ter um representante de classe aí de transporte sobre trilho para a gente... os interesses. Não, para a gente pensar o sistema e pôr o metrô e a CPTM debaixo disso, para a gente pensar o que vai ser o futuro, né? Porque, assim, a gente quer ampliar né, o serviço, né, que é ampliar a malha, e a gente vai precisar de mais gente. Então a gente precisa pensar em como a gente vai formar essas pessoas. E são pessoas que sabem muito bem operar, né? Porque assim, é inegável que CPTM e metrô operam, né? E tem um conhecimento ali de operação muito, muito bom e forte, né? Exato, que não dá para se perder. Mas antes de entrar numa outra pergunta, Claudinei, deixa eu fazer uma pergunta antes, que é sobre as linhas, os projetos de TIC, que vocês pretendem aproveitar linhas ociosas da malha federal? Tem discussões nesse sentido? Porque o Estado aqui tem... A gente tem 2.000 quilômetros de linhas ociosas dentro do Estado de São Paulo. Então, né? como é que está isso? A gente, e assim, de novo, né? São Paulo cresceu ao longo das linhas, né? Então a maioria das cidades são formadas ao longo das linhas. As principais cidades de São Paulo têm alguma linha existente ou um resto de linha que passa no centro da cidade. Então, assim, é muito mais fácil para a gente, causa muito menos impacto para a população, menos desapropriação, usar essas linhas, e a gente tem interesse. Qual que é o problema? A gente está falando aqui, né? Estou falando, o TIC Campinas vai ficar pronto em 2031, TIC Sorocaba 31, 32, São José dos Campos vai 33, 34. Então, assim, são projetos de longo prazo. O problema é eu trago esses 2.000 quilômetros de linha, vou gastar para a manutenção dessas linhas, que hoje é a obrigação do governo federal, das concessionárias federais, e daí eu não vou ter dinheiro para fazer novas linhas, né? Então, acho que a questão agora é como a gente consegue transferir parcialmente essas linhas, pouco a pouco, para a gente utilizar. E essas linhas são o quê? Da Malha Oeste? Tem Sorocabana, tem Malha Oeste, tem uma parte da Mogiana... Tem partes da Malha Paulista. E os projetos de TIC, eles vão ser, estão sendo pensados com essas linhas? Nessas áreas, porque assim, daí essa é uma decisão até que a gente já levou para o governador e já tomou a decisão, né? A maioria dessa malha que hoje não está sendo utilizada é bitola-métrica. Bitola... Aí não dá. Então, é Sorocabana, Malha Oeste, né? A Sorocabana, Noroeste, a Mogiana, embora a bitola-métrica ainda é utilizada, a Cajati Santos, né?
O governador já tomou essa decisão e a gente está considerando isso nos nossos projetos. Os nossos projetos são bitola larga. Os trens da CPTM hoje funcionam com bitola larga. E para a gente, a interoperabilidade dos trens é a coisa mais importante. Até por isso que a gente está padronizando, né, o sistema. Justamente para isso. Assim, no futuro, eu vou poder ter e eu pagando por trem percorrido, se o cara quer sair das 7 para 11, então ele vai poder fazer isso. E daí a gente só tem que... Uma coisa que a gente sempre tentou fazer e não conseguiu fazer, né, que é regular o direito de passagem, né? Talvez... Então, vamos ver se a gente... Mas, assim, esse é o nosso futuro, né? Então, assim... Mas tem conversa com o governo federal? Tem conversa com o governo federal. Porque eles também estão com projetos de usar essa malha ociosa para passageiros, né, também. Não, então, é isso. Assim, a gente tá conversando com eles, só que o nosso é assim, a gente não quer receber essa malha antes do tempo. E eles, se você quer essa malha... É tudo ou nada. Entendeu? Então, daí se você pega, por exemplo, outros projetos que a gente qualificou que a gente deve estudar, o VLT de Sorocaba, usa o trecho da Noroeste, né, da Malha Oeste. O VLT de Campinas ao longo, segue exatamente o trecho da Malha Paulista, que é utilizável, né, mas que passa ali por meio de Campinas, e daí a gente pega um ramal da Mogiana que vai para Viracopos por trás. Que passa ali por Campo Grande, passa num bairro mais populoso de Campinas. Então, assim, a gente está pensando, né, assim, os nossos projetos são baseados na malha existente. Cara, a malha existente de São Paulo, né, e a AFIF é ótimo, porque ele tem as histórias, né? São Paulo acho que a maior malha ferroviária por área do mundo deve ser São Paulo. Ou se não é isso, porque é isso, a gente tinha todas as cidades ligadas por ferrovia. A gente só precisa retomar isso, não é fácil, não é barato, mas a gente tem. Falando na expansão da malha, vai ter agora a extensão da linha 4 amarela e a linha 5 lilás. Que bases estão esse contrato? A CCR vai fazer o estudo e o governo vai fazer o investimento? Como que foi essa negociação? De qualquer jeito é uma inclusão de obra dentro do contrato, né? A gente vai pagar, vai reequilibrar, isso causa um desequilíbrio que precisa ser equilibrado de algum jeito. Esse equilíbrio pode ser extensão de prazo, aumento da tarifa técnica ou aporte do governo, né? Então vamos lá, os projetos executivos foram solicitados no ano passado e eles devem finalizar agora em setembro, outubro desse ano. A linha 4, a obra de expansão já começa agora ainda esse ano, dezembro, a gente começa a expansão da linha 4 e a linha 5 deve ser no início do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, a gente deve começar a obra de extensão da linha 5. Os dois juntos a gente tem aí 6,8 bi de investimento, né? Metade praticamente. Para a linha 4 a gente já conseguiu 300 milhões de dólares com o Banco Mundial para financiamento via COFIEX. Então isso daí dá mais de 1,5 bilhão, então a gente já tem quase metade do valor financiado. O que a gente está tentando, né, que a gente negociou com a CCR, 80% do valor a gente vai pagar via aporte. Os outros, o 20% a gente vai pagar ou prazo, né? Então, no caso da linha 4 eu tenho um limite de prazo, porque PPP eu só posso fazer 35 anos, e daí aumento da tarifa técnica, alguma coisa assim. E na linha 5 eu já tenho mais flexibilidade para aumentar o prazo, para reequilibrar esse contrato. Mas a gente ainda está terminando isso. O importante é que a linha 4, as obras começam imediatamente e depois o reequilíbrio, né, dentro de um contrato longo, o reequilíbrio pode ser discutido ao longo disso, desde que você, né, confirme que aquele desequilíbrio existiu, né? Acho que esse é o ponto principal. Deixa eu entender uma coisa. Então a CCR ela está fazendo os estudos e vai também fazer essas obras? Exato. Esse é o contrato? Isso. E também da linha 5. Ela fez os estudos e também vai fazer as obras. Isso. Daí como funciona, né? Ela faz os estudos, então ela para contratar a consultoria que ela vai fazer os estudos, ela apresenta para a gente as propostas e os preços e a gente escolhe qual que a gente acha a mais indicada. A mesma coisa na hora da obra, ela vai as construtoras que ela construiu, com os orçamentos que eles colocaram, e daí a gente vê qual que tem mais vantajosidade para o Estado. Porque quem vai pagar 100% é o Estado. Não, é um desequilíbrio, é como qualquer concessão, né? Qualquer inclusão de obra numa concessão tem que ser reequilibrado. Né? Então é um reequilíbrio do contrato, de uma inclusão de obra dentro do contrato. E daí tem formas de reequilíbrio, né? Que pode ser aporte do Estado, pode ser aumento da tarifa técnica ou extensão de prazo. Vocês estão decidindo ainda, né? Mas... E as obras aqui, aproveitando a obra, né? Acho que tem a linha 2 verde, a 17 ouro, que tem um cronograma de entrega. Você sabe dizer se isso está no prazo, está sobre a sua... Eu sei que, né, a estimativa da linha 17 é 2026 e da linha 2 é 26 e 27. Uma parte de 26 e outra parte de 27. Mas isso está com o metrô, né? É uma obra do metrô, uma obra pública que daí é junto com a Secretaria de Transportes Metropolitanos. E os trens também, os 44 trens? E os trens também estão com eles. Que foi suspenso agora.
Aham. Assunto Não, mas metrô. antes eu ia te perguntar, tem alguma negociação das linhas 4 e 5 com a Caixa? Tem para recursos federais para isso? Assim, a gente tem um grande banco de desenvolvimento nacional, que é o BNDES, que é super a favor desses projetos de mobilidade urbana. Aham. Para a linha 4, a gente está conseguindo esse financiamento com o Banco Mundial, que basicamente já paga, né? Assim, a gente deve pedir mais 100 milhões de dólares em algum momento, e já é o dinheiro que a gente precisa para pagar a nossa parte dessa questão. Agora, na linha 5, a gente tem muito interesse, a gente até já pediu algumas vezes para o BNDES, né? Esse dinheiro para o BNDES. Eu sabia que tinha aí alguma negociação com o governo federal, mas fala. Falando em governo federal... Acho que só os dois Então, projetos estão no PAC. Né? Então, assim, Tá no sim, PAC. Então tem uma... na fila vocês estão ali no... a gente pediu no PAC, início. pediu financiamento Tem no PAC. prioridade. Na verdade, a gente não pediu no primeiro PAC, a gente pediu no PAC Seleções. E eu acho que até amanhã tem um evento que deve ter a classificação, né, da linha 4 e da linha 5 dentro do PAC. Mas não está definido ainda esse financiamento com o BNDES, ainda não foi fechado. A gente já está discutindo, está bem avançado. Uhum. E a gente... É que é isso, né? de quanto? O BNDES financia até 90% da parte do Estado. A gente está falando 80%, mas a gente deve pegar 1,7, 1,8 bi. Tá. Isso para a linha 5. É isso, para a linha 5 e para a linha 4 a gente está pegando com o Banco Mundial. Tá, beleza. Tá, então aproveitando que a gente está falando de governo federal, né? Existe hoje um sistema cruzado de investimento por parte das ferrovias quando fala em carga. Uhum. Você opera você constrói uma outra ferrovia. Você acha que isso pode ser possível na área de passageiros? É isso que a gente está pensando para a expansão do metrô, né? Tentar colocar uma linha existente junto com uma expansão. Justamente porque aumenta a atratividade, diminui o risco. E como a linha existente já gera caixa, já gera receita, eu consigo aumentar a financiabilidade do projeto. Que é isso, né? Ninguém vai ter 10 bi para investir numa linha de metrô. Então, se eu já tenho uma receita que eu posso usar como garantia para fazer o empréstimo para uma outra construção, isso aumenta a financiabilidade do projeto, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem, é justamente a financiabilidade do projeto. Então, a ideia nossa é justamente quando a gente falar de expansão de metrô, é tentar sempre usar alguma receita existente, e daí uma linha existente, alguma outra coisa, para anexar a construção de uma nova linha. Uhum. E falando do metrô, a linha 15 entra também? 1, 2, 3 e 15? 1, 2, 3 e 15. Aham. Tá. E com relação a essas novas expansões, né, do metrô, quais são as prioridades? Eu acho que você falou da linha 20, né, que é para ir para o ABC, mas eu queria saber também se existe uma intenção de fazer mais PPPs integrais, como o exemplo da linha 6, né? Uhum. Laranja, que foi uma PPP integral. Eu não sei se o TIC também recebe essa denominação, porque a concessionária também vai construir e vai operar, né? Ou não, é diferente? Como mas que é? ali eu acho que Tem é mais investimento cruzado, porque eu tenho a linha 7. Ah, tá. Sim. Entendeu? Porque assim, então a linha 7 tem uma, né? Então é o que a gente chama yellow field, né? Não é nem brown nem green, né? Fica yellow. Que é justamente isso, né? Então essa receita ajuda na financiabilidade do projeto, né? Assim, a linha 6, se vocês lembrarem, a linha 6 é uma linha maior que depois foi dividida em 2, virou a 6, a 16. Que era então, violeta. Exato, exato. Então, assim, a linha, assim, projetos totalmente greenfield de metrô são super arriscados, são poucas pessoas que têm essa capacidade de fazer e tem esse tamanho específico. Vão ser projetos de 12, 15 quilômetros de extensão, né? Não seria do tamanho de uma linha inteira. A gente não está fechado para isso, mas assim, hoje a gente prefere, né, ainda usar investimento cruzado para tentar fazer essas expansões. Uhum. Né? Eu acho que se eu fosse escolher as linhas para fazer Greenfield hoje, do plano do metrô, seria talvez a 19 e a 16. A 19 é Greenfield. Né? A parte de 19 de Anhangabaú até Guarulhos, né? E a 16 vai do Oscar Freire até... É uma extensão da linha 6, a 16. Mas agora se você olhar o plano novo do metrô, a 16 já ganhou vida própria, já é uma outra... Tá outra... Hoje ela vai de Oscar Freire até Anália Franco. Sei. Como a Bianca falou no início, né? 1 hora ou 2 ia ser pouco aqui pra gente falar de tantas coisas. Seu conhecimento é gigante. A gente queria entrar um pouquinho na sua parte pessoal. Como foi o seu contato com a ferrovia? Começou quando você entrou na EPL? Tem essa curiosidade para saber como o bichinho ferroviário te pegou, em que época foi? Foi, acho que quando eu comecei minha vida profissional, né, eu estava na Nestlé. E daí tem uma fábrica da Nestlé em Ibiá, interior de Minas Gerais.
E em BA, assim, você tem duas coisas, a Nestlé e a FCA. A FCA. E a FCA, E daí eu ficava lá no armazém da Nestlé lá e ficava vendo o trem passar, né? E assim, lá nessa fábrica da IBA, era 50% da produção era exportada. Tudo por caminhão. Eu falei, cara, mas tem um trem aqui, porque trem é caro. Porque trem é caro. Né? Eu não entendia porque para exportação, quer dizer, de Ibiá até Vitória, seguindo pela FCA, devia dar mais de 1.000 quilômetros. Quer dizer, é a distância perfeita para você fazer ferroviário. Por que você não faz ferroviário? Né? E daí isso ficou na minha cabeça. Daí depois eu fui fazer mestrado, né? E com o meu orientador, ele falou, o que você quer estudar? Não sei o que lá, né? José Cacheta, né? O que você quer estudar? Eu falei, não sei, mas não tem alguma pergunta que você queria responder? Não sei o que lá, tentando, né? Curiosidade e tal. Por que trem é caro? Ele falou, então beleza, vamos estudar por que trem é caro. Porque, se você tivesse uma matriz ferroviária, né, você diminuir os custos de transportes, então não deveria ser caro. Por que trem é caro no Brasil? E nessa época era bem a época que tinha aquela questão de desverticalização da operação. Que alguém cuidaria da superestrutura e o outro fazia o transporte. Né? Sim. Daí eu fui estudar isso, né? E daí, né, é um assunto meio polêmico, né, mas a conclusão que a gente chegou, que eu cheguei, né, na minha dissertação de mestrado, foi que não era falta de competição que causava o preço ser um desconto em relação ao frete rodoviário, mas sim a falta de capacidade. Eu não tenho tanto investimento que eu precisava ter nas malhas existentes, não estou falando de uma malha nova. E o pessoal roda no talo. E daí, né, a teoria econômica fala, né, quando você atua acima da sua capacidade, seu custo é maior. Então, não é que as empresas tinham um lucro econômico, né, que quando você tem um poder de mercado, você tem um lucro econômico. Elas não tinham lucro econômico, elas realmente tinham um custo acima do que era o desejado, né. E daí ele falou, ótimo, mas, cara, tá faltando alguma coisa aí, né. Eu falei, mas por quê? Porque eu acabei aqui, vamos pro doutorado, né, tá bom? Ele falou, não, mas por que elas não fazem investimento? Porque aparentemente é simples. Se elas fizerem um investimento, elas vão ganhar mais dinheiro. Então, né, tem que... Eu falei, não, mas deixa isso pro doutorado, não precisa fazer isso agora, né? Mas e aí, não tem resposta? Você não tem resposta? Não. Então, daí que foi que eu entrei na regulação, né, do sistema, dos contratos ali de 95, né? Sim, antes 94, 95. E daí você vê que são contratos, assim, eu chamo os caras de desbravadores. O que eles fizeram lá em rodovia, em ferrovia, foi, assim... A coragem que eles tiveram, eles não tinham nada para olhar, eles não sabiam o que era, a gente não sabia nada de construção, né? E eles tentaram fazer o melhor possível e fizeram tanto que funciona. Mas assim, né, hoje você consegue olhar para trás e falar, se tivesse mais isso, mais aquilo, funcionaria melhor. E daí eles, né, olhou assim, o contrato não dava um incentivo para o cara realizar o investimento, dava um incentivo justamente para o cara fazer o contrário, deteriorar o máximo possível a malha, ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível e depois... soltar, né? Sim. Daí é isso. Então, assim, ele não tem incentivo, não tinha questão de ativos não depreciados, não amortizados, como ele ser remunerado, indenização. É um mercado de muitos riscos, né? Acho que as inovações ferroviárias tentaram consertar isso de algum jeito, né? E daí, né, levei para o meu orientador, agora tá bom, né? Daí ele falou assim, não, mas, cara, acho que ainda falta alguma coisa. Eu falei, não, como que a gente resolve isso? Daí fui atrás, né? Daí que fui atrás de fluxo de caixa marginal. Então, fluxo de caixa marginal, como que eu incluo um investimento dentro de um contrato existente, como eu pago isso numa remuneração diferente do que a remuneração original, porque em 90 a Selic era 40. Então você pagava 20% ao ano, mas IPCA era alguma coisa. Hoje isso é inviável. Né? Então, como que a gente faz isso? Então, eu fui estudar fluxo de caixa marginal e escrevi sobre fluxo de caixa marginal. Daí até tem entrevista na Globo e não sei o que lá, né? E daí é engraçado, né? Porque nesse momento as agências estavam trabalhando justamente no fluxo de caixa marginal, tanto a Artesp quanto a NTT. E daí que a Artesp foi atrás de mim para falar, a gente quer fazer fluxo de caixa marginal, você não quer vir aqui na Artesp para fazer o fluxo de caixa marginal? E daí foi assim que eu comecei a trabalhar na Artesp, daí eu fui para rodovia, né? Daí eu voltei a trabalhar com ferrovia lá na EPL. Na EPL. 2019. Mas eu falo isso, na verdade você falou isso, eu me lembrei de uma questão, que são as short lines, né? Porque as short lines, elas pegariam, né? A ideia é pegar esses trechos, diminuir um pouco a regulação para eles se tornarem viáveis economicamente, né? Não sei se você chegou a estudar
mudar isso? Cara, sim, a gente estudou isso, né? Mas é isso, short line, né? Não linhas longas, acho que é o foco, né? Mas, por exemplo, hoje eu estava em Itupeva hoje de manhã. E daí o pessoal falou, pô, a gente precisava trazer o TIC aqui para o Hopi Hari e para o Wet n Wild. Todo mundo quer o TIC agora. Daí eu falei assim, olha, cara, não faz sentido. Eu vou ter que desapropriar a cidade para trazer para cá, né? Por que vocês não fazem uma, né? Eles falam, não, que a gente quer a Disney, não sei o que. Por que eles não fazem que nem o monotrilho da Disney, faz um people mover aí? A estação de Louveira é 3 km do Hopi Hari, do Wet n Wild. Então. É mais fácil, mais prático de você fazer isso, né? Então, assim, acho que essa questão de autorização que o Estado de São Paulo também tem para transporte passageiro, para essa questão, de teleférico, ou talvez de people mover em áreas pequenas para abastecer as linhas ferroviárias ou até linhas de ônibus, né, terminais de ônibus, BRTs, essas coisas, talvez acho que funcione mais. Mas daí é engraçado. Daí beleza, fui pro governo federal, assim, né? E fui falar com o Tarcísio a primeira vez lá, assim, numa sexta-feira, a gente vai para Gurupi, você vai com o ministro, né? Tal, daí a gente sentou lá, eu e ele, né? E ele usa até hoje, né, essas viagens para conversar, porque é o período que ele tem mais livre, assim, que não tem ninguém na cabeça dele, né? E daí o que a gente ficou conversando é sobre ferrovia. Ah, ele adora, né? Exato, ele foi é assim, super, acho que minha primeira conversa com o governador, né, então o ministro, foi ferrovias, tipo, a gente discutindo, justamente eu explicando para ele dos meus achados da minha dissertação, e ele, não, mas eu acho isso, e cada um tem a sua, né, ferroviário, cada um tem uma opinião, né, esse que é o problema, né, cada um acha que tá certo, né, mas então a gente ficou discutindo isso, e eu acho que é aí que a gente criou essa ligação que a gente tem hoje, dessa paixão que a gente tem por ferrovia. Que legal, que renda muitos frutos, né? Já está rendendo, conecta, né? Vai se conectando desde a época. Você vê, né? Então, assim, uma decisão, tchau, foi tudo encadeado. Hoje eu tô aqui porque eu vi lá o trem passando em Ibiá. Foi ali que o Mosquitinho, né? O ferroviário foi na Nestlé, então. Ai, que legal, muito bacana. Então a gente vai ter que finalizar. Vamos ter que finalizar. Pô, que pena. Né? Tá bom, então assim, antes da gente, né, se despedir aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados uma dica, pode ser uma dica de leitura, uma dica de vida, uma dica de carreira, algo que você queira falar para quem está ouvindo a gente. Não, é que, né, essa aí eu colei, né, a gente conversou sobre isso antes, acho que eu tenho que ser honesto sobre isso, mas assim, teve uma vez, até foi durante esse período que eu estava, né, mais acadêmico, assim, que eu vi uma matéria na Piauí sobre um brasilianista, né, Nathaniel Leff, que escreveu, né, sobre os motivos do desenvolvimento e subdesenvolvimento do Brasil. E um dos achados deles era justamente que era a falta de integração entre as regiões brasileiras, né? As regiões se desenvolveram muito separadamente e demorou muito para você ter essa ligação entre as regiões, né? E eu acho que é uma coisa que a gente procura, né, no setor ferroviário, né, com a Norte-Sul, e a gente pensa assim, cara, como eu faço para melhorar a ligação do Brasil, dentro do Brasil, né? Então você vê lá, os Estados Unidos, né, conseguiu montar uma malha ferroviária muito grande logo no começo, integrando todas as regiões, e aqui no Brasil até hoje a gente não conseguiu fazer isso, né? Então é um livro bem interessante, assim, que explica, né? Então, economista também, cada um tem a sua opinião, mas ali acho que tem uma explicação bem legal das razões das desigualdades dentro do Brasil, né? E como o desenvolvimento se deu cada região e como o transporte é fundamental para o desenvolvimento. Então acho que é uma dica de leitura muito boa. Em resumo, ferrovia, você tem que investir em ferrovia para ter um país mais rico, né? Acho que é infraestrutura, tudo no geral, né? Eu acho que é isso. Porto também é importante, né? Ferrovia, rodovia, acho que tudo integrado, mas é isso que traz desenvolvimento. Esse investimento, é a diminuição de custo logístico, né? Sim, com certeza. Depois desse bate-papo aqui, a gente já pode até chamar de Rafael, né? Secretário de lá. Né? Queria agradecer demais a sua presença aqui, a sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Foi uma aula aqui de ferrovia, foi uma troca muito prazerosa para a gente. Queria agradecer também o meu amigo Roberto, a Flávia da Comexport pelo apoio, a Bianca aqui por estar dividindo e acreditando nesse projeto. Fica à vontade, Bianca. Eu quero agradecer também, é muito bom. Já sempre falava, já sabia que o Rafael Benini, o secretário, já era uma pessoa super, assim, boa de papo, né? Então, já sabia que ia ser um sucesso e que bom que você aceitou e foi ótimo. Obrigada pela presença. E a gente se vê em breve, né? No prêmio da Revista Ferroviária, que logo teremos a data. Sua presença. Você sabe do prêmio, a gente quer a sua presença. Você, o governador e toda a equipe aqui. O Tarcísio também. Tá Ele sempre vai, ele assíduo. Já foi ferroviário do ano também, então... legal, obrigado. Espero vocês lá. Obrigado, acho que foi um ótimo bate-papo. Sim, obrigada. Tchau. Tchau.